Olá, queridos, aqui em Provérbios capítulo 30, pensando nessas lições de sabedoria, aprendendo com os mais sábios, essas pequenas coisas que são mais sábias que os sábios. Na semana passada nós aprendemos com a formiga o valor do planejamento estratégico. Hoje os arganazes vão nos ensinar o valor da construção sólida. O texto diz: os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Arganazes são pequenos coelhos, segundo os estudiosos, do tamanho de um camundongo. É um animalzinho frágil, como diz o texto, não poderoso, não forte, não é como um leão, não é como um tigre, né? Um animalzinho frágil que uma serpente pode comê-lo, que um falcão, um gavião pode comer. E como que ele consegue compensar a sua fragilidade, a sua fraqueza? Fazendo ou habitando numa construção sólida. O texto diz: contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os arganazes não fazem suas casas em tocos de paus, não fazem suas casas em buracos de terra, não fazem suas casas de gravetos ou de palha. Eles fazem as suas casas nas rochas, nas fendas, nas frestas das montanhas, naquelas pedras escarpadas, pedras sólidas, pedras rijas, pedras duras. Ali naquelas pequenas frestas, eles entram para aquelas cavernas e ali eles fazem as suas casas, a sua habitação, a sua moradia. E nós aprendemos aqui, queridos, a lição de uma construção sólida. Como é importante uma construção sólida. Construção moral, construção espiritual, construção intelectual, construção profissional, construção familiar. Quais as bases da sua vida? Sobre que fundamentos você tem alicerçado a sua esperança? Os arganazes são frágeis, estão expostos a uma serpente, a um falcão, mas por que eles sobrevivem? Por que eles têm estabilidade? Por que eles procriam e aumentam? Porque eles habitam em construções sólidas, onde o falcão não penetra, onde o leão não entra. E ali então eles têm estabilidade, ali eles têm segurança, ali eles têm proteção, ali eles têm sobrevivência, ali eles têm crescimento, desenvolvimento, eles se multiplicam em milhares. Por que muitas pessoas não progridem, não prosperam? Porque suas construções são frágeis. Eles são frágeis intelectualmente, eles são frágeis profissionalmente, eles são frágeis espiritualmente. As construções feitas são construções sem solidez, sem base. O texto nos ensina, o valor de uma construção sólida, de uma construção construída na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Não importa a sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira, econômica, se ela não estiver construída sobre a rocha que é Cristo, ela vai ruir. Você pode ter milhões no banco, você pode ter dezenas de diplomas, você pode ser pós-graduado, pós-doutorado, você pode ser religioso ao extremo, como era Nicodemos, mas se tudo isso não estiver construído sobre a rocha que é Cristo, vai ruir. Quando o adversário chegar, ele vai penetrar nessa casa, ela vai cair. Então, querido, aprendamos esse exemplo de sabedoria com os arganazes, com esses pequenos coelhos. Aprendamos o valor de uma construção sólida, de uma construção construída sobre a rocha. E a rocha é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esta pedra de esquina, esta pedra angular. E todos aqueles que constroem sobre Cristo permanecerão nesta vida e permanecerão por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.